Estou com um texto no meu coração, talvez assuste alguns pela simplicidade do texto. João, capítulo de número 11, e o Senhor inseriu esse texto no meu coração na quarta-feira, enquanto nós orávamos aqui. Nós estávamos orando e Deus começou a ministrar em meu coração. E eu tenho por hábito, quando Deus insere algo no meu espírito, gastar tempo pensando sobre. Às vezes eu estou fazendo várias coisas, estou trabalhando e a minha mente está processando aquilo que Deus colocou no meu espírito. Eu costumo fazer isso. E às vezes, mesmo quando Deus não coloca algo no meu espírito, eu tendo a ficar o dia, semanas pensando sobre um texto, para tentar entender ele à medida daquilo que eu vivo com o Senhor e aplicar na minha vida. Nós temos dificuldades com algumas coisas ainda, porque por mais que Jesus veio como um homem, e ele não veio só para revelar o Pai, ele veio para apresentar a humanidade caída a um homem perfeito. Por mais que nós o temos como uma referência de homem perfeito, nós ainda não atingimos tal. Vivemos tropeçando, porque às vezes, como Jesus disse aos seus discípulos em João 11, nós decidimos caminhar à noite. E quando a noite vem, irmãos, e nós caminhamos no sentido de angústia, de tristeza e do dia mal no nosso coração, e nós queremos nos mover, nós tropeçamos. Mas quando nós andamos na luz, que é a palavra do Senhor, nós vamos consertando aquilo que nós erramos ao longo do caminho. Então eu quero ler com vocês o livro de João, no capítulo de número 11. Eu vou ler alguns versículos, talvez eu não leia todo o texto, porque nem temos tanto tempo assim. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmã o irmão estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoeceu, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeçará, pois vê a luz deste mundo. E quando andas de noite, que tropeça, pois não tem luz. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: se dorme, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia a repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele? E eu estava pensando sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Depois nós vamos ler mais alguns versículos e alguns textos. Mas o texto diz que Marta e Maria
manda avisar o Senhor, o mestre, que seu irmão está enfermo. Jesus logo diz aos seus discípulos que Lázaro está morto. Jesus não comunica a eles aquilo que ele recebeu como mensagem. Jesus adianta o processo da informação. Ele diz que Lázaro está morto. E logo quando ele recebe a notícia, ele diz que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A gente sabe que João, escrevendo o Apocalipse, ele diz que ele é o fim, desde o começo, cara. Ele conhece todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, quando ele se adianta no discurso ou na sua fala aos seus discípulos, os discípulos agora têm uma preocupação, e a preocupação deles é saber a realidade da Judeia com relação a Jesus. Eles agora entendem que o que eles vão acessar na Judeia é a morte, se lá eles voltarem com o Senhor. Porque se Lázaro está morto, não há o que fazer. Se ele está dormindo, deixa ele descansar, Senhor, porque logo ele vai ficar bom. Mas quando Jesus diz que ele está morto, eles assentam no coração deles que não há mais o que fazer, não tem mais saída, Senhor. Aí Jesus diz para eles: que bom que vocês não estavam lá. E volta para a Judeia. O versículo 2 nos dá a informação daquilo que vai acontecer no capítulo 12. Quando Maria unge os pés do Senhor e enxuga-o com as suas lágrimas. Eu fiquei meio bugado nisso aí, mas eu não vou discorrer isso agora. Por mais que nós sabemos que não está escrito em ordem cronológica, mas o tempo do verbo aponta passado. E aparece num tempo presente, junto com o milagre que Jesus fez, que é Lázaro assentado na mesa. Então não dá para dizer que Jesus ele vai explicar tudo a nós. E a verdade é que nem tudo ele vai nos deixar claro com os seus ensinamentos. Porque algumas coisas vai trazer a nós questionamentos. Nós vamos nos questionar. O problema é que quando nós nos questionamos, nós aprendemos. E a questão é que nós não queremos nos questionar acerca daquilo que Jesus está nos dizendo, porque nós estamos muito mal acostumados a acessar aquilo que nós queremos. Mas existe um lugar que Jesus vai acessar que os discípulos ainda não conhecem. Existe uma realidade acessível a nós, mas que nós, por falta de conhecimento, de questionamento e de busca, não conseguimos acessar. Sabe quando a Fran ministra e fala sobre a realidade dos céus, da verdade da nossa vida? Quando a Sueli fala acerca da sua história, da paternidade, cara, cai um quebrantamento no meu coração. Quando eu ouço acerca daquilo que eu sou e daquilo que Ele faz por mim, eu me quebranto de tal forma que eu não sei me controlar. Porque enxergar a minha realidade dentro da realidade daquilo que Ele fez, cara, me dá um confronto pessoal e me deixa arrebentado por dentro. E ao mesmo tempo me traz um consolo e um conforto em saber que eu estou seguro nele. Então Jesus pega os seus discípulos e volta à Judeia. Interessante que a Marta, que só trabalha, quando ouve a respeito de que Jesus está voltando, ela apressadamente se levanta e sai correndo ao encontro do Senhor. E quando ela corre para Ele, ela dá-lhe a notícia de que o seu irmão está morto. E se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido. Então Jesus diz para ela que se ela crer, Ele ressuscitará. E ela diz: eu creio, Senhor, que Ele vai ressuscitar nos últimos dias, junto com a ressurreição dos mortos.
E eu fico me perguntando, irmão, de onde que ela tirou essa ideia? Porque eles não criam assim, os judeus não criam assim. Eles esperavam um Messias e não acreditavam que isso pudesse acontecer. Mas ela logo nem se sentava para aprender os ensinamentos de Jesus, porque quando Jesus estava lá, ela ficava atarefada, incomodada, trabalhando, fazendo os afazeres, e ainda questionava o Senhor se Ele não se preocupava que a sua irmã estava sentada aos seus pés enquanto ela fazia tudo. E quando ela diz isso para o Senhor dá a ela o discurso, o sermão, então ela volta para casa. Cara, isso aqui me pega. Quando ela volta para casa, ela diz para Maria, Maria ficou em casa, cara. Maria tem equilíbrio. Maria é serena diante da situação. Seu irmão está morto, a casa está cheia. Porque os caras estão velando Lázaro. E agora eles estão no luto dos judeus, que dura cerca de 30 dias. E eles estão em casa e Maria está lá. Mas quando ela ouve Marta chegar e dizer assim, ó, o mestre está aí, e mandou te chamar. Ah, irmãos. O texto diz que ela se levanta depressa e vai se encontrar com Jesus. Ao ponto de que aqueles que estão na casa percebem a sua movimentação e começam a segui-la, pensando eles que ela ia ao túmulo chorar pelo seu irmão que estava morto. Mas ela estava indo ao lugar onde Jesus estava. Isso tem sido, cara, um confronto para mim. Aquietar o meu coração e ouvir o que o Senhor está me dizendo. Mover-me diante daquilo que Ele me fala ou como Ele me chama. Porque, percebe, os caras estão na casa, Marta saiu despercebida. Mas quando Maria sai, os camaradas vêm, percebem. Há algo nessa mulher que eu não consigo explicar. Há algo nela que eu não consigo relatar. E não é algo místico, é de postura, de conduta, de caráter, de vida, de devoção. A movimentação dela chama a atenção. E que bom seria que nos nossos dias nós chamássemos a atenção pela nossa movimentação a partir daquilo que nós estamos ouvindo do Cristo. Que bom seria que nos nossos dias nós pudéssemos tocar pessoas apenas nos mover em direção a Ele. Porque existe um lugar onde o Senhor está. E esse lugar não é inacessível. E por meio do seu Espírito, Ele nos chama todos os dias, todas as manhãs. Mas nós, atarefados demais, ignoramos isso e continuamos nos movendo segundo a condição do nosso coração. Aquilo que a nossa mente e o nosso coração tem nos condicionado, assim nos movemos. Mas a questão é que Jesus, cara, Ele está indo para um lugar com um propósito, fazer algo para que os homens creiam que Ele é o Filho de Deus.
E existem 2 ou 3 personagens naquele lugar que serão principal para isso. Eu quero crer que nesses dias o Senhor encontrará personagens que farão com que aquilo que Ele tem liberado de fato aconteça. Eu quero crer que o Senhor vai encontrar em Vinhedo, no estado de São Paulo, cara. Eu quero crer que o Senhor vai encontrar no Brasil, seja no norte, no sul, no nordeste, homens, mulheres dispostos a se mover diante daquilo que Ele mesmo está fazendo. Tirando fora toda a sua reputação, cara. A sua gana por fama, por reconhecimento. Tirando fora o desejo de ser alguém conhecido e respeitado. Sabe como é que nós vamos ser respeitados? Quando eles verem o Cristo se movendo em nós. E eu estou falando isso no indivíduo, cara. Na pessoalidade do Cristo para mim e para você. Não no quesito comunidade, porque na comunidade nós conseguimos ver Ele se mover. Na comunidade nós temos aspecto que nós reconhecemos que é só Deus que pode fazer tais coisas. Apesar de nós, irmãos. Apesar das nossas falhas, das nossas negligências, nós reconhecemos a graça do Senhor operando no nosso meio. Mas quando Jesus decide voltar para a Judeia, Ele está assumindo o risco, mesmo sabendo que não aconteceria. Mas Ele assume o risco como homem de ser apedrejado, aprisionado. Então Ele volta. Quando Maria vai até Jesus, a humanidade de Jesus salta. Porque Ele amava Maria, Marta e Lázaro. Jesus os tinha como amigos de fato. Eles eram amigos de Jesus. Jesus assentava na sua casa, cara. Jesus comia com eles. Existia um relacionamento interpessoal. Porque o homem Jesus também tinha amigos. Mas os amigos de Jesus eram por um propósito. Ser amigo de Jesus nos nossos dias tem que ter um propósito no nosso coração. Morrer por Ele. E à medida que nós morremos, nós ressurgimos com Ele. Não é ser amigo para alcançar os benefícios. Porque a amizade com Jesus hoje, dentro do evangelho que nós vivemos na nossa nação, é mais pelo bônus. É por aquilo que Ele pode nos dar, é pela bonificação daquilo que Ele pode fazer. Ser amigo de Jesus porque Ele vai me ressuscitar se eu morrer. Lázaro não tinha essa intenção no seu coração. Jesus é quem estabeleceu isso sobre a vida de Lázaro. Quando Jesus chora, algum texto vai dizer que Ele compungiu-se em si mesmo, outros vai dizer que Ele se encheu de íntima compaixão e chorou. E Ele pergunta onde puseram o cara, o Lázaro. Caminha até o lugar e a multidão agora está o seguindo. E sabe qual é o comentário da multidão? Esse aí não é aquele que curou o cego? Não foi ele que curou o coxo? Não é ele o mesmo que operou milagres e curas? Por que deixou ele morrer? É interessante que eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles reconheciam os milagres que Jesus fazia. Mas o seu coração era tão endurecido que eles não conseguiam crer.
Sabe, às vezes, caminhamos com pessoas que crê nos milagres, mas não crê no Filho. Que vai para a comunidade de fé, porque sabe que lá se adora o Cristo que faz milagre. Se agrega à multidão, cara. Porque vem os milagres e busca um para si, mas não o recebe como o Cristo, o Filho de Deus. E quando Lázaro morre, Jesus encontra uma oportunidade específica para que aqueles que haveriam de crer possam crer que Ele é o Filho de Deus. E quando nós vivemos segundo um propósito que o Senhor tem para nós, irmãos, é muito pesado isso nos dias que nós estamos vivendo. Dias de temor, dia de preservação da vida. Esses são os dias. E cada dia é uma coisa nova e nós ficamos desesperados por aquilo que nós ouvimos. Mas sabe, cara, existe uma verdade do Senhor nos Salmos de número 49, no versículo 15, que diz assim: Deus, porém, remirá a vida do poder da morte, certamente me receberá. A morte é uma verdade, um fato, mas ela não domina mais sobre nós. Ela não dá mais destino a nós, irmãos. Nós devemos ter cautela, sim. Prudência, sim. Mas não podemos andar por aí apavorado, confessando o Cristo e com medo da morte, pregando o Cristo e com medo da morte, como se morrer fosse algo que agora findou-se a vida do irmão. Apenas começou, cara. É porque nós estamos tão embaraçados com essa vida que nós tememos tanto a morte. É porque nós temos tantos planos para o futuro, como se o Jesus que nós professamos, dizemos a Ele o que nós queremos e desejamos e qual é a nossa situação, não soubesse o resultado, o fim disso, cara. Lázaro está enfermo, Lázaro está morto. Mas a morte de Lázaro é para a glória de Deus. O Jean está passando por provações. O coração dele anda meio dilacerado. E quando eu coloco diante do Senhor, eu digo: Senhor, que seja para a glória do Teu nome. Porque aquilo que eu não posso controlar, irmãos, eu tenho que me debruçar diante do Senhor. Quando a minha razão sustenta, eu tenho que deixar ela diante do Senhor. Porque o que eu mais posso fazer pela minha vida, a não ser entregá-la àquele que a me deu? Como eu posso querer controlar algo que não me pertence, cara? A ponto de dizer a Deus: eu não quero morrer agora. Mas também não devemos sair por aí orando, entrando em caverna, como fez Elias, e dizer: Senhor, me mata. Porque agora eu vi, só eu fiquei. Não, cara. Não existe autossuficiência em nós. Não há em nós nenhum mérito daquilo que nós estamos fazendo. Mas quando Jesus volta lá, e os caras agora estão indagando, porque imagina a cabeça dos caras: e agora, qual vai ser? Morreu faz 4 dias. Está fedendo. Imagina a cabeça dos discípulos quando Tomé lança a eles a indagação de que eles vão para lá para morrer. Eu fico imaginando a discussão que houve entre eles naquele tempo. Quando Tomé diz assim: nós vamos para lá para morrer também? Eu fico imaginando eles dizendo: cara, é embaçado, hein, velho? Como que nós vamos para lá para a Judéia?
Os caras queriam matar ele, que é nosso mestre. Imagina o que eles vão fazer com nós. Eu fico imaginando, conjecturando, cara. Pensando o que eles estavam comentando entre si no caminho de volta. E Jesus tranquilo, em paz, porque Ele é o príncipe da paz. E quando Ele chega, Ele diz, tira a pedra. Eu fico imaginando, irmãos, eu sou meio pirado. A galera assustada, apavorada, as expectativas de um, os comentários de outros, dizendo agora ele pirou mesmo. Jesus faz uma simples oração, declarando que Deus é o seu Pai, mais uma vez. Essa tem que ser a nossa condição, irmãos, diante de toda a adversidade da nossa vida. Nós nunca podemos estar autossuficientes em qualquer questão, por aquilo que nós conhecemos, vivemos, passamos ou estamos passando, construímos ou estamos construindo, desfrutamos ou vamos desfrutar. Isso não pode tomar o nosso coração. A nossa condição tem que ser sempre reconhecer o Deus Todo-Poderoso como o nosso Pai. Nós temos que ter essa consciência gerada em nós todos os dias, que nós não vamos conseguir fazer nada fora dele. E quando Jesus declara isso, a multidão se choca, irmãos. E quando eles se chocam diante dessa declaração, eles já começam a intentar entre eles a sua prisão e morte. Passam de espectadores agora para arquiteto. Eles começam a arquitetar uma parada. E diz, nós vamos matá-lo, vamos prender e matá-lo, porque ele está blasfemando. E quando Jesus termina a sua oração, ele diz, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Mas eu digo isso para que aqueles que estão aqui, ou para aqueles que estão me vendo, creiam. Que tu és Deus e eu sou teu filho, cara. Nós não caminhamos para ser reconhecido nessa terra. Eu aprendo com Jesus que nós precisamos caminhar para que o Cristo seja conhecido e o Deus Pai seja adorado. Porque o que nós estamos gerando, cara, é uma família de filhos para o nosso Pai. E sabe qual é o BO de tudo isso? Que a grande maioria dos filhos são imperfeitos, ou na sua totalidade são imperfeitos. Mas na perfeição do Cristo, nós precisamos desejar manifestá-lo nesses dias. Eles creram porque Lázaro ressuscitou. Ele saiu para fora depois de 4 dias. Não houve espanto nenhum em Jesus. Jesus apenas mandou que tirasse dele as ataduras, ou as faixas, ou os lençóis de linhos que haviam sido colocados sobre ele, e o deixasse ir. Jesus não esperou um abraço, uma saudação, uma oferta. Não, simplesmente Jesus disse, soltar e deixar ir. Jesus não te encontrou, cara, para te prender. Ele te encontrou para te libertar. Jesus te encontrou para deixar você ir e servir a outros. Para que aquilo que Ele fez em você possa afetar outros. Mas a grande verdade é que tudo aquilo que Jesus faz em nós, nós queremos criar uma caixinha e ter exclusividade naquilo. Alguns aprendem um princípio, faz uma doutrina e aplica a massa. E a massa agora é doutrinada por um princípio isolado, recortado das Escrituras, e vive um monte de heresia e uma baboseira. Outros recebem um princípio em vez de replicar para que o outro entenda, aprenda e caminhe
na palavra do Senhor em luz, guarda para si, porque ele quer exclusividade daquilo que ele aprendeu. Mas esse não é o princípio de comunidade de fé, irmãos. Na comunidade nós repartimos, e às vezes nós erramos em repartir aquilo que aprendemos porque nós ainda não digerimos completamente. Mas o bom é que quando nós repartimos, alguém já entendeu primeiro que nós e nos assume ou nos corrige diante daquilo que nós estamos falando. Isso gera em nós maturidade, e a comunidade é ampliada pelo Senhor. Quando Lázaro vai, os judeus creram. E agora a narrativa vai dizer que Jesus está na casa dele, assentado à mesa. Mais uma vez. E os discípulos estão com Jesus. Agora o amigo que estava morto está vivo e assentado à mesa. Marta continua nos afazeres. Maria, na sua vida de devoção, fazendo o que tem que ser feito, cara. Pegando tudo o que ela havia guardado para o grande dia. E esse é o ponto, irmãos. Precisamos viver uma vida de propósito nesses dias. Precisamos cantar Maranata como se de fato ele já estivesse vindo. Nós não podemos mais viver desconexo dessa realidade, irmãos. Nós precisamos estar conectado o nosso coração à realidade de Deus nesses dias. Não fique andando por aí com medo da morte, porque ele está vindo, cara. Não fique andando por aí apavorado, porque algo ruim vai acontecer, e vai acontecer, não tem como fugir disso. As coisas vão piorar, irmãos. E não é profeta do caos, não. É realidade. Não se iluda, achando que vai ficar melhor para nós, os cristãos que professam o Cristo. Não vai, cara. Não pense que o mundo terá solução diante das políticas governamentais que estão sendo implantadas. Não terá, cara. A resposta para o mundo é a igreja. E a resposta da igreja é a vinda do Cristo. E ele virá, em breve ele virá, cara. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da sua primeira carta, discorrendo a partir do versículo 13, ele diz que ele está vindo nas nuvens com poder e grande glória. Com quem? Com aqueles que morreram e ressuscitaram. E aqueles que ainda estão vivos subiram com ele. Não é um arrebatamento secreto, é visível, cara. A igreja não vai ser tirada escondida, porque ela não vive escondida. Ela está escondida no Cristo que é vivo, mas presente diante dos homens. Então não tema a morte. Fulano morreu, cara, morreu, semeou. O cristão que morre é a semente, cara. Morreu na terra, foi semeado na eternidade. Glória a Deus por isso. Morreu sem Cristo, não vou falar para você não se ofender, mas já sabe. Então, irmãos, a nossa vida tem que ter um propósito, que é preparar a igreja para o dia do Senhor. Tudo que nós vivemos enquanto comunidade, dos nossos encontros, dos nossos relacionamentos, com os nossos amigos de dentro ou de fora da igreja, tudo que nós vivemos, fazemos, tem que apontar um fim, que é o Cristo que virá. Nós precisamos viver conectado com essa realidade, cara. Porque quando Jesus está à mesa, Maria pega todo o seu depósito
derrama sobre ele. E aí o nosso amigo tesoureiro, que não é o Juliano, é o Judas, logo diz: poxa, nós podíamos ter pegado todo esse dinheiro aí, cara. Isso aí é valioso demais. E dado aos pobres. Nós podíamos matar a fome de muitos. Mas Jesus disse: deixai-a, porque ela está fazendo isso, me preparando para o dia da minha morte. E é interessante que Jesus diz isso e ninguém fala nada. É só João que narra isso. Parece que só João ouviu. Os demais, ninguém se manifestou. Mas aquele que morreu, cara, ressuscitou e vive para sempre. O homem perfeito está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós e esperando o dia de vir nos encontrar. Então a nossa realidade de igreja, de comunidade de fé, é viver conectado, crendo, acreditando e se movendo para o dia que Ele virá. Nosso trabalho e o nosso desespero não tem que ser se nós vamos morrer ou não. Tem que ser de preparar o caminho para a volta do nosso Senhor. É deitar o nosso coração diante dEle, é debruçar a nossa alma, entregar todo o nosso ser e dizer a Ele: me ensina, me diz como fazer, o que devo fazer. Porque a grande questão nossa não é o que, é como, cara. Nós não sabemos como fazer. E isso aponta a um problema. Falta de devoção, adoração, entrega e santidade. Porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. O Espírito está conosco. E a verdade que Ele nos guia, cara, nos revela o que nós devemos fazer. Se a verdade apenas eleva o seu ego, não é a verdade de Deus, do Evangelho. Porque a verdade de Deus é o Evangelho do Senhor. E é essa verdade que nós devemos pregar em amor, ou dizer em amor. Agora, a verdade relativa, que hoje é verdade, amanhã não é, nós não devemos nos preocupar muito com ela. Mas a verdade do Evangelho, cara, ela não muda. E essa autoridade não é porque nós somos cristãos, cara. É porque a palavra de Deus foi inspirada por Ele. Foi dada pelo seu Espírito aos homens que a escreveram. Então nós precisamos desse conhecimento. Precisamos acessar este lugar, essa realidade. De que a morte não pode nos vencer em Cristo. Que Cristo é a ressurreição e a vida, cara. Que ainda que eu morra, o Senhor guardará a minha vida. Nós não vamos sair por aí entrando na frente de tiroteio, cara, não é isso. Mas ainda se o Senhor te mandar, você precisa entrar lá. Mas o problema é a sensibilidade, a conexão que está falhando, cara. E não está falhando de lá para cá, é daqui para lá que falha, porque não há mais vida de devoção e santidade ao Senhor. Às vezes é só euforia e emocionalismo, cara, e isso não vai tocar vidas. Isso é nosso, é da nossa razão, do nosso senso de humanidade. Mas nós não podemos mais nos manter eufóricos e emocionais apenas. Não podemos distinguir ou separar as nossas emoções na nossa vida de adoração. Porque se Deus nos deu, ela também faz parte disso. Mas o problema é que nós estamos falhando. Mas a igreja do Senhor não vai falhar, irmãos.
Porque a igreja do Senhor é perfeita, cara. E o que eu desejo nesses dias, no mais profundo do meu coração, é que o Senhor nos ajuste mesmo, sabe? Que os nossos problemas despontem para que a gente possa resolvê-los. Que as nossas dificuldades comecem a se bater para que a gente possa se afiar e melhorar os nossos relacionamentos. Porque nós não vamos manifestar o Deus criador dos nossos sermões apenas, irmãos. Eles não vão ver o Senhor apenas quando nós pregamos ou cantamos. Eles vão ver o Senhor no nosso modo de se relacionar, no nosso modo de viver, como nós amamos os nossos irmãos e como nós vivemos com eles. Amar a Deus. Eu amo Jesus, pastor. Mas eu não consigo me relacionar com os irmãos da minha comunidade de fé. Ah, irmão, para. Os judeus nem criam em Jesus como Marta e Maria criam, cara. E quando eles souberam da sua dor, correram para a sua casa. Ah, irmãos, nossos irmãos às vezes estão passando por um momento de dor. Tudo que nós fazemos é ignorar. E falamos a Deus, tu conheces todas as coisas, eu estou orando por ele. Uma vírgula. É relacionamento, cara. É dizer, vamos até lá. E alguém vai dizer, mas nós vamos até lá para morrer. Se for preciso, sim, nós vamos morrer junto com ele. Porque nós somos um, cara. É dessa conexão que nós precisamos. Precisamos restaurar os nossos relacionamentos para manifestar o Cristo nessa terra. Nós precisamos sarar as nossas vidas, irmãos, a partir do Cristo. Não a partir daquilo que nós percebemos, daquilo que a nossa mente nos informou, daquilo que eu captei na minha sensibilidade sensorial e humana, no meu sexto sentido aguçado. Não, cara, nada disso. É sarar a partir do Cristo, da verdade do Evangelho. É aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. É sentar aos pés deles para ouvir dele tudo o que Ele tem para nos dizer. E não é só aqui, cara. A gente não vai parar de dizer isso. Não é só aqui, cara. Tudo que o Senhor está fazendo em nós aqui precisa continuar ao sair daqui. Tudo que nós aprendemos aqui precisa ser aplicado fora daqui. Nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na escola. Precisa refletir na nossa vida. O que Jesus está nos dizendo precisa refletir no nosso caráter, que precisa ser transformado pelo Senhor todos os dias. Não pense em você e não assuma a postura daquilo que se foi feito há muitos e muitos anos, na qual a igreja caminhou, na postura de mudar apenas o estereótipo. Agora eu sou crente, eu carrego uma Bíblia, meu celular só tem louvores, eu ouço música gospel o dia inteiro. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu já logo cito um versículo para ele. Mas quando a coisa aperta, eu manifesto quem de fato eu sou. O que Deus quer regenerar é o seu coração, cara. O que o Senhor quer transformar é você de dentro para fora. Ele quer tirar você desse lugar onde você está aí dentro e te trazer para fora, cara. Com uma nova natureza, transformada e regenerada pelo poder do Espírito Santo, que ainda transforma o homem, a mulher, o jovem e a criança. Não tente, não se esforce. Eu estou tentando há muitos anos mudar a minha vida. Não vai conseguir, cara. Você quer o mérito da sua transformação. E o mérito não é seu, é do Espírito. Porque não há poder em você para fazer alguma coisa em você mesmo, entenda isso. Os coaches vão dizer que você pode. Não, cara, você não pode, você é uma droga.
Alguém vai dizer que você consegue? Não, cara, você não consegue, porque Lázaro não conseguiu sair do túmulo. Porque Marta e Maria, mesmo crendo na ressurreição, não conseguiram trazer o seu irmão para fora. Deixe o Espírito transformar o seu coração, para que você tenha uma vida saudável na comunidade de fé e na sociedade onde você está. Sabe por que você é amargo pra caramba? Sabe por que quando as pessoas estão perto de você, elas fecham a cara? E eu não sei porque eu estou indo por esse caminho aqui. É porque você não tem uma vida saudável, cara. Você é uma pessoa amarga de coração. Você sorri quando te convém. Sabe? Quando algo te agrada, você libera um sorriso. Mas quando tem alguém precisando de um sorriso, você é amargo pra caramba. Porque você ainda mantém aquilo que está dentro de você te consumindo, as amarguras da vida. E o Senhor, Ele quer tirar do teu coração toda a raiz de amargura, cara. Você é amargo com os irmãos. E sabe qual que é a parada, irmãos? Que raiz não dá pra ver. O sorriso você consegue ver. Amarelo, beleza? Irmão, é estereótipo. Vou sorrir para o irmão ver que eu estou feliz, mas não está, o coração está amargo. Mas sabe por quê? Porque você não entregou ao Senhor, você não tem uma vida de devoção a Ele, você não se debruçou diante da palavra. Não é para você ser um bom teólogo, é para você ser transformado. Fique tranquilo que aqueles que têm que se despontar como um bom teólogo, o Senhor sabe quem é. E Deus vai dar a ele recurso, capacitação, para que assim seja, para que outros possam ouvir as verdades com mais clareza e caminhar juntamente com o Senhor. Deus não tem problema com isso, cara. Quem tem somos nós, inveja, ciúme. Nos alegramos quando nos convém. Quando alguém se desponta, a gente se amarga, acha uma crítica para fazer. Não, cara, o Senhor quer sarar a comunidade de fé. E eu não estou dizendo só comunidade cristã radical. Isso não acontece só conosco. Porque é na comunhão dos santos, cara, que o Senhor vai ordenar a bênção. E parece tão simples isso. Parece que a comunhão é a gente chegar aqui, prestar um culto e adorar. Não é, cara. É algo em comum. E o algo em comum que nós temos é o Cristo. E esse Cristo que transformou o pastor, os pastores, o presbitério da casa, precisa transformar você também, cara. Mesmo que você não seja presbítero, ou você não vai fazer parte do presbitério, do ministério de louvor, não, você é um cristão e precisa ser transformado pelo Cristo. É essa consciência que você precisa ter. Você precisa ler a Bíblia não para pregar, cara, é para ser transformado por ela. Você precisa meditar e andar com o Senhor, não porque você vai para algum lugar, é porque você está caminhando com Ele, representando Ele, porque Ele tabernaculou e mora em você, cara. Você vai ver Ele assim como Ele é, escreveu o escritor João na sua primeira carta. E Jesus, cara, Jesus é a exata, nem mais e nem menos, exata expressão do Senhor. Ele é a exata expressão do Senhor. E você só o conhecerá se você caminhar com Ele. E se você caminhar com Ele, à medida que você se relaciona em oração, jejum, eu não vou cansar de dizer isso, leitura, uma vida de devoção, você vai entendendo o que precisa ser transformado em você. E o Espírito, por graça, vai transformando o seu coração. Então você viverá uma vida saudável. E você não será mais tão amargo assim. E as pessoas terão prazer em estar à tua volta. Poucos amigos pode sinalizar que você
é um profeta ou um pastor. Mas se você fizer uma autoanálise, uma reflexão acerca da tua vida, você vai ver que poucos amigos é um problema que você tem, não é o outro. Porque é muito fácil apontar o outro, mas olhar no espelho e me ver de fato como eu sou, e o que eu tenho feito, só por graça. Porque nós somos arrogantes por natureza, mas por graça, nós nos humilhamos diante do Senhor. Por graça, nós reconhecemos os nossos pecados e a nossa condição. Por graça, quando nós entendemos o que Ele fez, nós nos quebrantamos diante da Sua presença. Porque a nossa tendência natural é sermos arrogantes e acharmos que somos melhores. Mas na moral, nós somos uma droga. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por gentileza. Pai de graça e amor, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Reunidos diante da Tua presença e desejando ser tocado e transformado por ela todos os dias. Nós não queremos caminhar, Senhor, segundo os nossos conceitos e os nossos padrões de moralidade, mas nós queremos seguir a Tua voz que ecoa no nosso espírito e nos mover debaixo da Tua nuvem. Senhor, por mais que pareça uma expressão fora do tempo, porque a nuvem cobria o povo no deserto, mas nós entendemos, Senhor, que espiritualmente nós ainda caminhamos debaixo da nuvem da Tua graça. E nós queremos seguir, Senhor, o caminho que o Senhor está nos apontando nesse tempo. Deus, nós reconhecemos diante do Senhor que não há suficiência em nós para executar alguma coisa. Nós reconhecemos em Ti que durante 2 anos de comunidade de fé que aqui nós estamos, foi o Senhor quem nos sustentou, nos deu alimento. Foi o Senhor quem nos deu o pão, nos deu o recurso, Senhor, necessário. Tudo que há e temos aqui, Senhor, foi por graça e não por mérito. Foi a Tua graça que despontou em nossos corações e nos fez entender e aceitar a nossa condição e caminharmos dentro daquilo que o Senhor tem nos apontado. Senhor, e nesse novo tempo, nesse tempo que nós estamos iniciando, Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja, ó Deus e Pai, o alvo dos nossos corações, que nós sejamos inundados por ela. Desnuda, Senhor, o nosso coração, expõe ele diante da Tua presença, porque nós precisamos, Senhor, nos desvencilhar de toda arrogância e maldade que ainda há em nós. O nosso desejo é de caminhar contigo em santidade, em adoração, apontando o grande dia do Senhor e manifestando o Cristo nessa terra, nessa cidade, Senhor, e nessa nação onde nós estamos. Nós não queremos ser, Senhor, conhecido como A ou B. Nós queremos que conheçam o Senhor a partir daquilo que nós estamos fazendo contigo nesses dias. Senhor, coloca o Teu nome na nossa história. Nós queremos simplesmente caminhar, Senhor, debaixo da Tua graça e movidos pelo Teu Espírito. Que a Tua graça encha os nossos corações, que os homens se inclinem diante do Senhor nesses dias, que as vidas sejam tocadas por Ti, que o Senhor os tire do lugar onde eles estão de morte e os traga para a vida, porque o Teu Filho nos transportou, Senhor, do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, e nesse lugar nós nos moveremos, Senhor, contigo e para a Tua glória. Traz-nos um entendimento correto acerca da Tua palavra nesses dias, Senhor. Traz clareza ao coração dos irmãos que têm se aplicado em estudar a Tua palavra, em servir a comunidade e os irmãos, Senhor, na nossa sociedade. Que o Teu Espírito os capacite, os adestre e dê a eles, Senhor, a motivação correta. Em nome de Jesus eu oro, Pai.